participar da interativa e responder. Opção 1, o direito de greve no serviço público é ilimitado. O direito de greve no serviço público deve ter restrições. Opção 2. E a terceira opção, as greves no serviço público nem deveriam existir. Vamos para 2 rodadas breves de encaminhamento final dos nossos convidados nas suas opiniões nesta noite. Eu começo por Luciano Tim. Muito bem. Eu reforço aqui a minha preocupação inicial do custo, né? E dos reflexos de greves e concessões de direitos, que são importantes, são relevantes, mas de alguma maneira quem paga ao final é o contribuinte. Então, o que nós estamos percebendo, eu estou muito preocupado inclusive com a Copa, porque alguns países de cultura semelhante ao Brasil, como Grécia e outros, acabaram tendo muitos problemas depois. Eu até, para chocar talvez os meus colegas aqui de mesa, seria favorável, porque houve agora um regime geral de contratações públicas para a Copa, que eu fui um dos poucos favoráveis. Acho que tem que flexibilizar a contratação, porque a lei de licitações normalmente não resulta em melhor contratado para a administração pública. E muitas vezes produtos não me convence a eficiência econômica dessa lei. Então, já falei favorável a essa lei. Eu acho que deveria ter uma lei geral da Copa do ponto de vista até trabalhista, porque senão o efeito inflacionário, o efeito que isso pode ter na folha de pagamentos e na carga tributária do país, eu acho que pode ser muito danoso, porque você fica... eu tive agora, em julho, na Inglaterra, os funcionários públicos ingleses do setor aduaneiro ameaçaram uma greve, o ministro inglês já estava ameaçando demitir todo mundo e contratar novos. E aí resolveu o problema. Agora, é Londres. Doutor Marcelo. Bom, na verdade não se trata de custo. A equação não se resolve dessa forma. Como eu falei anteriormente, não se busca um aumento vencimental, via de regra, nas greves do serviço público. Se busca uma reposição das perdas inflacionárias. Então, na verdade, sob o aspecto orçamentário, isso não implica um aumento na despesa pública, porque a greve de 2002, ela busca basicamente a recomposição vencimental em razão das perdas dos últimos anos no que diz respeito à remuneração dos servidores federais. Agora, tem um aspecto que eu gostaria de salientar, no que diz respeito ao que o doutor Luciano falou também, do distanciamento dos dirigentes em relação às suas bases. Isso não se vê na prática. O que se vê muito pelo contrário, é o dirigente nas assembleias, indo no local de trabalho dos associados, da categoria que a entidade sindical representa. Então, não se vê esse distanciamento na prática. Muito pelo contrário. O que eu vejo é a proximidade do dirigente sindical com os trabalhadores. Bom, há um detalhe, e passaremos ao outro convidado, depois tem um outro bloco ainda. Eu acho que a questão da estabilidade é fundamental nisso aí. O dirigente sindical da atividade privada tem a estabilidade pela condição de dirigente. E lá no serviço público todo mundo é estável. Sim, mas isso não muda a questão da legitimidade da greve. O fato do trabalhador ter estabilidade no emprego não tira a legitimidade das suas reivindicações. Então, são aspectos diferenciados. Não, é que no serviço privado, ele ganha estabilidade por ser dirigente sindical e aí se afasta da base. Sim. Talvez seja essa a diferença. O senhor trabalha também com sindicatos privados? Não, eu trabalho só com sindicatos de servidores federais. Muito bem. Doutor Raimar, olha, estamos vendo imagens das várias greves que aconteceram. Sim. O senhor pode... Dada a premência do tempo nesse bloco, Brito, eu gostaria de colocar algumas questões bem pontuais. Primeiramente, a produtividade no serviço público, ela não tem sido aferida de modo geral. Historicamente, não vem sendo aferida. Então, não seria um argumento para negar uma reposição salarial a ausência da constatação de aumento de produtividade. Porque para que o governo pudesse utilizar esse argumento para não dar reajustes, deveria vir fazendo o dever de casa, aferindo produtividade. E hoje, então, diria, olha, não houve produtividade, portanto, não concedo porque estamos diante de um índice negativo, algo assim. Consegue, né? Não, mas claro, mas se não consegue, não pode ser argumento. Olha, eu nunca controlei isso e hoje essa coisa que eu nunca controlei é o meu argumento para que eu não te conceda o que tu pedes. Não pode ser assim. Ou está controlando e com base nisso nega,
ou não está controlando e não usa esse argumento. Isso que é o lógico. Bom, o outro aspecto é a questão, aí o Luciano é um ótimo parceiro de mesa porque ele deixa muitas bolas picando, como se diz. Esse problema da alta rentabilidade dentro dos países do BRIC aí, né, e especialmente o Luciano menciona os países asiáticos, isso não necessariamente se reflete nos ganhos do trabalhador, do trabalho. O que nós queremos saber é o seguinte, os trabalhadores asiáticos, mas melhorou, pararam de ganhar $5 por dia, começaram a ganhar... Não nada. 6, quer dizer, melhorou. Não melhorou. E só para concluir, Brito, tá? O problema nosso é a maneira atropelada como você faz a coisa. Tu vê, em cima de um fato de grande repercussão pública, a primeira coisa que você faz, vamos mudar a lei. Quer dizer, não é uma lei prospectiva, projetada para o futuro, é com base no fato do momento. Agora já estão pensando em encaminhar uma proposta de lei de greve, em cima da greve, pegando o Congresso pressionado sob o impacto desses fatos. É outro erro. Isso aí tem que ser pensado em cabeça fria. Ficaram todo esse tempo sem fazer. Já tramitam já vários processos. Projetos. Mas é porque é da mídia. E aí eu gostaria só de esclarecer a população. Acho que o nosso papel aqui é passar as mensagens e as instituições têm que passar as suas mensagens. O Tribunal Regional do Trabalho é um tribunal que existe para mediar conflitos coletivos. Essa é a nossa função. E eu acho que essa é a função que vem desempenhando para a sociedade há 6 décadas. E com relação aos dias parados, descontos dos dias parados, você diz assim, fazer greve é um risco e é preciso que o trabalhador arque com algum risco, inclusive que lhe sejam descontados os dias parados. Ocorre que é preciso também recuperar o trabalho atrasado. Se eu descontar os dias, eu não posso exigir de trabalhador a recuperação, porque não existe trabalho sem salário. Então, o futuro é a negociação. O tribunal tem que possibilitar, antes de qualquer coisa, a negociação. Só em último caso, ele vai agir com a espada. Primeiro a balança, tentar equilibrar, na figura da justiça, né, a deusa da justiça, a balança é a espada. O que é a espada? A espada são as sanções. Mas primeiro você possibilita a negociação. Esse é o papel do Tribunal Regional do Trabalho. Possibilitar a negociação, principalmente vendo o equilíbrio dos interesses. De um lado, é preciso que os trabalhadores arquem com os riscos, mas para que eles possam retornar ao trabalho, porque nós queremos também trabalhadores valorizados, trabalhadores com autoestima, trabalhadores que tenham vontade de recuperar o serviço que foi atrasado. E não é fácil. Portanto, é sempre bom ter prudência e apostar sempre na negociação, que essa é a melhor solução. Excepcionalmente, vão se aplicar as sanções necessárias. Vamos ao intervalo e voltamos para a rodada final do nosso Conversas Cruzadas. Bem, nós estamos aqui para encerrar o programa. Antes da rodada final com os nossos convidados, vamos verificar o resultado da manifestação do telespectador. Direito ilimitado. 24% dos telespectadores que estão acompanhando o programa se manifestaram nesse sentido. As greves no serviço público, direito ilimitado. 29% entendendo que devem ter restrições. E 47% dizendo que não deveriam existir. Somando-se o direito ilimitado com o direito restrito, a maioria é pela legitimidade da greve no serviço público. E a não existência defendida por 47%, 1 minuto para cada convidado. Agora eu venho de lá para cá, venho pelo Raimar. Pois não. Brito, para encerrar, gostaria de salientar o seguinte aspecto. É uma preocupação muito grande da ordem que os direitos essenciais, os direitos de cidadania, sejam exercidos na sua integralidade e que, de modo algum, acarretem como efeito colateral a lesão de direito de outro. Então, na verdade, a sociedade tem uma ordem, nós já chegamos no estado civilizatório, que nos permite isso, o exercício de direitos sem afetar o direito de terceiros. Essa é a grande preocupação da ordem, essa é a grande preocupação da gestão do presidente Lamacchia, ele tem se manifestado nesse sentido em vários momentos, e diante da greve do ano passado e deste ano ele referiu isso, né? Lamacchia tem dito isso, olha, vamos exercer o nosso direito, a ordem vai lutar para que tu possa exercer o teu direito, para que o cidadão possa exercer o seu direito, mas controlaremos também o exercício desses direitos para que não afete o direito de outro. Essa é uma preocupação da OAB em todos os tempos e principalmente nessa época. Muito bem. Por favor, doutor Santini.
Acho que, como resumo, fica a percepção de que... Que Santini? Onde é que eu tirei Santini? É time? Não importa, pouco importa. A gente sabe aqui que somos muito bem tratados Eu e fui frequentes. de Gênova para Veneza. Essa preocupação dos efeitos econômicos que essa situação possa ter. Quer dizer, o Brasil, historicamente, os governos sempre gastaram muito em funcionalismo. A lei de responsabilidade fiscal veio limitar, de alguma maneira, isso e melhorou a posição. E há essa preocupação de, realmente, nós estamos vendo, cadê a infraestrutura do Brasil? Né? Onde está a infraestrutura do Brasil? Porque isso, sim, seria mais importante, neste momento, para o país, do que a melhoria de reposição salarial, que, claro, o advogado do sindicato, se ele dissesse outra coisa aqui, ele teria que, obviamente, perder o mandato dele. Ele defendeu muito bem os seus clientes. Mas eu, falando aqui como um externo, que não atua na Justiça do Trabalho, não tenho uma preocupação, a minha preocupação aqui é mais macro, realmente fico muito preocupado com os efeitos, com o que isso sinaliza para o que pode acontecer na Copa, com o que vimos na África do Sul e na Grécia, e, de novo, não estamos... E aí a solução foi privatizar, né, toda a área de rodovias e ferrovias, que para nós é essencial. Acho que isso é que deveríamos estar, talvez, até mais preocupados, infelizmente, no momento. Doutor Marcelo, a voz sindical do programa. Bom, na verdade, a questão da greve, ela, no serviço público, ela implica como fato social a melhoria da qualidade do serviço público. Então, na verdade, o que se busca fundamentalmente é a melhoria da prestação do serviço público com a contraprestação remuneratória digna aos trabalhadores que prestam a atividade pública. A questão da greve no serviço público federal, ou no serviço público em geral também, ela está, volto a dizer, ela está interrelacionada no que diz respeito ao processo negocial. Isso não há um diálogo dos trabalhadores, da administração com os seus trabalhadores. Isso faz com que esse impasse leve à greve. Então, a culpa por isso é da administração. Desembargador, por favor, encerramento do senhor. Eu gostaria de fazer uma declaração em defesa do direito do trabalho e do seu papel civilizatório. Existem conflitos entre os seres humanos. Nós estamos diante de uma oportunidade única nesse país, os próximos anos, próximas décadas de desenvolvimento. Mas nós não buscamos desenvolvimento, crescimento econômico de enriquecer por enriquecer. Nós temos que enriquecer com direitos, temos que enriquecer com dignidade, enriquecer com distribuição de renda. O salário é a melhor forma de distribuição de renda historicamente. A massa salarial é a que emancipa as pessoas. Pessoas que têm emprego têm cidadania. Um desempregado pode ser considerado como um vagabundo, maltratado. Um cidadão trabalhador é um cidadão. Um trabalhador com carteira assinada é um cidadão. Nós precisamos passar isso para a população. A regulamentação do trabalho é o elemento civilizatório. Isso é importante para a sociedade. É importante que nós tenhamos, que não se instale a selvageria do enriquecer por enriquecer. Nós temos que enriquecer com dignidade. O direito do trabalho é o grande instrumento de fazer essa equação, tanto no plano individual, a briga entre o operário e o patrão, quanto no plano coletivo, a briga entre os sindicatos, sempre preservando o interesse maior, que é o interesse público. Muito obrigado aos nossos convidados. Já está conosco a Simone Lázari, que daqui a um minuto apresenta o Jornal da TV Com. Nós voltamos amanhã pela manhã com reprise deste programa às 9 horas e às 10 da noite estará aqui de volta o Lazer Martins apresentando Conversas Cruzadas. Sexta-feira, debate, também a vez do Lazer fazer o debate eleitoral e na segunda-feira a nossa oportunidade. O Lazer vai a Passo Fundo e nós estaremos segunda-feira com os candidatos de São Leopoldo. E olha, a educação precisa de respostas, certo? Boa noite.